Olá, maravilhosa, como é que vocês estão? Gente, 2026 começou. E para que esse ano não se repita o mesmo padrão dos anos anteriores, para que você consiga fazer desse ano um ano muito mais forte, que você se torne essa pessoa forte, mas quando eu falo de forte, eu não tô falando só de você aguentar sofrimento, tá? Eu tô falando de você se tornar forte emocionalmente, de você ter autonomia emocional para você realmente assumir a sua postura de enfrentamento com muito autoestima, com muito amor próprio. Então, no vídeo de hoje, eu quero te ajudar para que você consiga identificar quais são os seus sabotadores e a chave que você pode usar para superar esses desafios no dia a dia. Mas antes disso, eu queria trazer uma informação bem importante para você, ainda falando de potencial e de felicidade. Tem estudos que apontam que 80% das pessoas elas não conseguem alcançar esse verdadeiro potencial de sucesso e de felicidade. É claro que quando a gente fala de sucesso, de felicidade, a gente está falando de coisas que são completamente subjetivas. Então, um conceito de sucesso, para mim, pode ser de uma outra forma, para você que está me assistindo, pode ser de outra, mas não importa. O importante é você chegar naquele momento da vida e você sentir contentamento pelo que você tem, pela vida que você tem, e você conseguir ser grato no fim do dia e não ficar pensando apenas naquilo que você ainda não conseguiu, naquilo que você não atingiu. Então, esse vídeo ele vai te ajudar, sem sombra de dúvidas, a ter muito mais clareza para que você possa trazer isso para o seu 2026 e fazer de fato esse ano um ano diferente dos demais. Então, por isso eu fiz esse vídeo, eu fiz essa aula, que é justamente para te ajudar, porque a maioria de nós está sendo impedidas de viver uma vida mais plena e realizadora. E por quê? Porque a maioria dos obstáculos estão dentro de nós. Tem um psicólogo estadunidense, o Stanley Rosner. Ele é um pesquisador e ele trouxe pra gente que além das nossas emoções, existem também pequenos sabotadores que agem como pequenos vilões internos e que estão sempre tentando nos desviar do nosso caminho. Então, esse pesquisador ele trouxe uma frase que eu achei bem interessante, que ele fala assim: sepultar sentimentos traumáticos, experiências, memórias acontece a muitas pessoas. Entretanto, enterrar essas experiências não significam que elas estejam mortas. Ao contrário, elas se incorporam e se tornam parte indelével, ou seja, que não se pode apagar da imagem que a pessoa tem de si mesma. Eu sou Rê Almeida, sou educadora emocional de mulheres e eu quero te convidar para você se inscrever no meu canal para que você possa toda semana receber aulas como essa para te ajudar aí na sua jornada de autoconhecimento e de autoestima. Então vamos lá? Afinal, Rê, o que são esses sabotadores? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? A gente pode dizer que os sabotadores, eles são padrões de comportamentos e pensamentos negativos que atrapalham as nossas relações e as atividades do dia a dia. Sabe aquele pensamento que sempre aparece na hora que você menos precisa? Aquilo que te faz duvidar de si mesma, que te faz criticar os outros ou até mesmo procrastinar? Pois é, esses são os sabotadores em ação. O Rosner, ele afirma que muitos desses comportamentos destrutivos estão quase que fora do domínio da nossa consciência. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes a gente nem percebe quando a gente está se sabotando. Então, esses comportamentos, eles já são automatizados e eles nos impedem de crescer, eles nos impedem de enfrentar os desafios e, principalmente, eles nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Então, quando a gente conhece esses sabotadores, a gente consegue identificar quais são eles, a gente consegue também ter muito mais poder de controlá-los. No livro Inteligência Positiva, do Shirat Chamini, ele identifica e descreve os 10 principais sabotadores que habitam nas nossas mentes e que influenciam as nossas ações. Então, esse livro é a referência sobre esse assunto e eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, a gente vai conhecer cada um deles, em que momento que eles podem nos atrapalhar ou nos proteger, e isso em situações diferentes aí nas situações cotidianas. Então, vamos começar com o primeiro sabotador? Esse sabotador, gente, todo mundo tem. É o crítico. Esse aqui é o principal sabotador, afeta todas as pessoas, porque ele faz com que você encontre os defeitos em você mesma, nos outros, nas suas condições, nas circunstâncias. Ele atua até como uma desculpa, sabe? A voz dele, muitas vezes, ele pode ser confundida com a voz da razão. Quando que o crítico ele vai atrapalhar? Quando ele começa a focar demais nesses defeitos. Quando ele só reclama e paralisa a si mesmo e também as pessoas à sua volta. Por quê? Fazendo isso,
ele fica o tempo todo ali colocando defeito e ele se impede de avançar. Quanto que ele vai proteger? Quando ele consegue ajudar a identificar as áreas de melhorias, quando ele consegue promover o crescimento e analisar as situações de uma forma crítica. O segundo sabotador é o insistente. Ele tem uma necessidade de perfeição, de ordem, de organização extrema até. Ele deixa você e as pessoas ao seu redor ansiosos e às vezes nervosos, além de gerar um forte sentimento de frustração. Eu tenho certeza que em algum momento, se você não for essa pessoa, quando você chegou perto de alguém, aí você ficou aquele sentimento como se você estivesse ficando um pouco mais agitada, nervosa, aquela pessoa que gosta de tudo super arrumado. Pois é, a voz dele, desse sabotador, ele diz que o perfeccionismo é sempre bom, mas ele esconde um preço alto que você paga por ele. O insistente, ele atrapalha quando ele leva muito mais tempo do que o necessário para fazer tal coisa. Ele vai gerar ansiedade e ele nunca vai estar satisfeito com o que faz. Por outro lado, ele protege quando ele garante o quê? A qualidade e a organização das tarefas, porque fazendo isso ele está buscando aqui uma melhoria contínua nesse processo. O terceiro sabotador é o prestativo. O prestativo, ele tem a necessidade de aceitação e afeição das outras pessoas. Ele faz com que você perca de vista as suas próprias necessidades e se ressinta dos outros. A voz dele diz que você está agradando as pessoas porque isso é bom. Mas, na verdade, ele está escondendo a sua tentativa de ganhar a afeição e a aceitação indiretamente. O prestativo, ele atrapalha quando ele depende da aprovação dos outros e ele põe as suas próprias necessidades e as atividades em riscos. Ele protege quando ele consegue fortalecer as relações sociais, porque fazendo isso ele também consegue criar um ambiente mais colaborativo. O quarto sabotador é o hiperrealizador. Aqui, esse sabotador ele tem uma obsessão por alto desempenho e realizações constantes. Então, ele mantém você concentrado no sucesso exterior em vez de no critério interior para felicidade. A voz dele diz que a aceitação deve ser dependente do desempenho e da valorização externa. Então, o hiperrealizador, ele atrapalha quando ele não dá atenção às outras áreas da vida, além do trabalho, além de negligenciar as relações sociais. Por outro lado, ele vai proteger quando ele motiva a alcançar objetivos e as metas importantes e precisa priorizar uma atividade aí no trabalho. Basicamente, aquela pessoa que respira trabalho, aquela pessoa que sempre quer estar ali sendo a pessoa que se destaca. Então, é uma pessoa que muitas vezes é até bastante competitiva, né? Então, o quinto sabotador é a vítima. Ele gosta de chamar a atenção das pessoas por meio do exagero, por meio de sentimentos, principalmente os dolorosos. Então, aqui, esse sabotador, ele tem uma tendência a se martirizar. Tenho certeza que você já conseguiu identificar alguma pessoa aí. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Então, a voz dele diz que assumir o lugar de vítima é a melhor maneira para atrair o cuidado e a atenção. Então, a vítima atrapalha quando ele dramatiza situações, quando ele consome energia emocional e ele não toma uma atitude positiva. E ele protege quando ele consegue pedir ajuda, mesmo no papel de vítima, e ele se permite expressar, e aí é o momento que ele começa a liberar essas emoções. O sexto sabotador é o hiperracional. Aqui ele foca na racionalização extrema. Ele faz com que você não tenha paciência com as emoções das pessoas, além de gerar uma imagem fria, sabe? Mais distante. E às vezes ele é considerado intelectualmente arrogante. A voz dele diz que a mente racional é a forma mais importante e útil de inteligência que você possui. O hiperracional, ele atrapalha quando ele ignora os sentimentos dos outros e muitas vezes os seus próprios. E aí ele foca exclusivamente na lógica. Aqui ele protege quando ele consegue racionalizar uma emoção que pode, de repente, atrapalhar a tomada de uma decisão, porque ele vai estar baseado ali em dados, né? No caso, usando a lógica. E aí, até agora, você já conseguiu identificar algum desses sabotadores que ressoam com você? Calma que ainda faltam mais 4, tá bom? Então vamos lá. O sétimo sabotador é o hipervigilante. Ele fica o tempo inteiro num estado de ansiedade intensa em relação aos perigos e as coisas que poderiam dar errado. Então, quando ele faz isso, ele acaba gerando um alto nível de estresse contínuo e a voz dele diz que a vigilância ininterrupta é a melhor maneira de lidar com esses perigos. O hipervigilante, ele atrapalha quando ele pensa excessivamente nas coisas que podem dar errado.
porque é o momento que muitas vezes ele paralisa ou até mesmo ele não consegue relaxar. Por outro lado, ele protege quando ele consegue prever alguns cenários que são possíveis de erro, e aí ele consegue se preparar para essas situações adversas. O oitavo sabotador é o inquieto. Ele não permite que você se sinta paz e que aproveite o momento atual. Sabe, ele tá sempre em busca de uma emoção maior ou de atividades que o mantenham ocupado. A voz dele diz que se você se manter tão ocupado, você vai estar vivendo a vida intensamente, mas você está escondendo o fato de que não está aproveitando a vida no agora. O inquieto, ele acaba trabalhando quando ele começa a buscar desafios maiores e aí ele não consegue comemorar as conquistas anteriores, as menores. E aí o que acontece? Ele começa a ficar muito ansioso e muitas vezes ele não tem foco. Ele vai proteger quando ele se lança para o próximo desafio e quando ele consegue levar os aprendizados e as realizações e consegue incentivar as pessoas que estão ao seu redor para crescer. E o nono sabotador? Esse aqui eu tenho certeza que é a dor de muita gente. Principalmente quando você está passando por um problema de relacionamento, quando você não tem essa autonomia emocional, você acaba se deixando influenciar muito por esse sabotador. Esse sabotador é o controlador. Aqui ele tem a necessidade de estar no comando, de controlar, de dirigir as ações das pessoas. Não são só as suas, são das pessoas ao seu redor. Então ele gera uma alta ansiedade, ele é impaciente quando ele não consegue controlar. E a voz dele diz que você precisa controlar para extrair os melhores resultados das pessoas ao seu redor. Então, o controlador, ele atrapalha quando você quer controlar tudo e todos, porque ele gera conflito, ele acredita que só ele faz tão bem aquilo. Por outro lado, ele consegue proteger quando ele entende a importância dos detalhes, porque ele tem clareza para pedir ajuda. Fazendo isso, ele assegura que as atividades sejam realmente completadas de forma correta. E chegamos ao 10º sabotador, que o nome não é tão comum, que é chamado de esquivo. O que é o esquivo? Ele evita tudo que não lhe agrada e ele vive em uma positividade extrema. Então ele leva você a fugir dos conflitos e a procrastinar as tarefas que muitas vezes você acaba atrasando. A voz dele diz que você está apenas se mantendo positivo, mas na verdade ele está escondendo os problemas dos quais você se esquiva. O esquivo, ele atrapalha quando ele se esquiva de oportunidades de desenvolvimento, quando ele evita conflitos, quando ele não resolve problemas. Muitas vezes é uma pessoa que tem um problema muito sério de baixa autoestima aqui. Por quê? Porque ele tem postura de enfrentamento. Ele vai proteger quando ele se esquiva dos problemas de intrigas que não são seus, porque fazendo isso ele consegue reduzir o estresse em algumas situações que não são tão conflitantes. E agora que você já conheceu aí de uma forma um pouco mais simplificada os 10 sabotadores, agora é o momento de você identificar quais são os sabotadores, porque pode ser mais de um, tá? Que estão presentes aí no seu momento atual de vida. E aí, para saber que você realmente fez essa análise, chegou até aqui, deixa aqui nos comentários qual desses sabotadores estão mais presentes no atual momento aí da sua vida. É importante você fazer essa análise para você poder identificar e entender quais são esses sabotadores. Porque quando você faz isso, você consegue, você está ganhando o poder de enfrentá-los e fazendo, se você conhece, você também tem a chance aí de começar a trabalhar em cima disso para transformar esses sabotadores. E lembre-se, tá, gente? O autoconhecimento, ele é um processo contínuo. Então, cada passo nessa jornada, ele conta. Então, afinal, sem autoconhecimento, você não tem autocontrole. Então, tenha em mente que os sabotadores, eles podem variar de intensidade e também de presença ao longo da vida. Então, vai ter determinados momentos que você pode perceber que alguns sabotadores aparecem muito mais intensamente, enquanto que em outros períodos eles podem praticamente quase que desaparecer. Então, imagina que você está numa fase aí de transição de carreira. Nesse momento, o crítico, ele pode estar muito presente, fazendo com que você duvide das suas capacidades. Mas aí vai ter uma outra fase que você já vai estar mais ali na estabilidade, e aí é o inquieto que pode se manifestar, fazendo com que você se sinta um pouco mais entediada, ansiosa aí por novas experiências. Enfim, então é importante você identificar agora, nesse momento, nesse início de um novo ciclo que estamos começando, quais desses sabotadores estão atrapalhando a sua vida. Quem sabe se 2025 você projetou aí várias metas, chegou até a traçar objetivos, no final você não conseguiu realizá-los. Muito provável
que existe um padrão, né, desses sabotadores que estão aí de forma inconsciente controlando as suas ações no seu dia a dia, suas tomadas de decisões. Então, dito isso, chegamos aí ao final da nossa aula, tá? Lembre-se que se você, de fato, realmente tomar essa decisão de querer começar a fazer 2026 um ano diferente, então eu vou dizer para você começar aí com autoconhecimento, porque sem dúvida essa é a chave para você superar esses desafios e alcançar uma vida muito mais equilibrada, muito mais feliz. Então não deixe que os sabotadores eles te impeçam, tá, de investir em você mesmo. Então deixe aqui seus comentários para eu saber quais são desses 10 sabotadores que nós falamos que você sente que hoje se fazem presente aí na sua vida.